Há pessoas que passam a vida inteira à espera de um sinal para tomarem uma decisão, mas a verdade é esta. Quem vive à espera de um sinal normalmente está apenas a adiar a sua decisão. Porque o problema nunca foi a falta de um sinal. O problema é a coragem que essa decisão te exige. E hoje tu vais perceber porquê. Olá, muito prazer. O meu nome é Hilda, seja muito bem-vindo a este cantinho especial onde falamos de crescimento pessoal e bem-estar com propósito. Meus queridos, no vídeo anterior nós terminamos com uma das promessas lindíssimas no livro de Joel. Depois de falar do desgaste, do arrependimento e da restituição, Deus faz-nos uma promessa extraordinária. Em Joel 2, 28 ao 32, encontramos uma promessa de esperança e renovação. Uma promessa de que Deus não abandonou o seu povo. Mas repara aqui numa coisa. Joel não termina aqui. Porque depois da promessa vem uma decisão. E é precisamente essa decisão que quase toda a gente tenta adiar. Se não for toda a gente. E hoje vamos entrar em Joel 3, um capítulo que à primeira vista parece falar apenas de julgamento, mas na verdade fala de algo que todos nós já vivemos. Aquele momento em que percebemos que já não podemos continuar iguais. Porque há decisões que mudam o rumo de uma vida inteira. E quanto mais adiamos, mais caro acabamos por pagar. Há um versículo que resume tudo isto. Ele está no 14. Multidões, multidões do vale da decisão. Repara bem nesta frase. Multidões no vale da decisão. Não é um vale vazio. Não é um vale deserto. É um vale cheio. Cheio de gente, cheio de vidas e cheio de histórias. Multidões inteiras paradas no mesmo lugar. E esse lugar tem um nome. Vale da decisão. Porque há um momento em que já não adianta esperar mais. Já não adianta pedir mais um sinal. Também já não adianta pedir apenas mais tempo. Chegou a hora. A hora de decidir. E és tu que decides. Ninguém pode nem vai decidir por ti. Esse vale existiu lá no tempo de Joel. Mas também existe agora. Dentro de ti. Porque todos nós já estivemos lá. Nesse espaço apertado entre o antes e o depois. Entre a vida que temos e a vida que sabemos que deveríamos ter. E é precisamente nesse lugar que muitas pessoas passam anos, sabem que precisam de mudar, mas continuam ali paradas. Agora deixa-me te fazer aqui uma pergunta. O que é que te prende no teu vale? Porque na maioria das vezes não é a falta de capacidade. Também não é a falta da tua inteligência. E muitas vezes nem sequer é falta de fé. É o medo daquilo que a decisão vai mudar. Porque toda a decisão verdadeira, ela obriga-nos a deixar uma versão antiga de nós. E isso custa. Custa deixar os hábitos, custa deixar aquelas desculpas, custa até deixar certas pessoas, deixar uma vida que já conhecemos muito bem, mesmo quando ela já nos está a destruir. É por isso que tanta gente prefere ficar no vale. Porque o vale é o desconforto, mas parece seguro. A verdade, olha, pelo menos ali nada muda, certo? Só que também nada melhora. E o tempo vai passando, até que um dia olhamos para trás e o que é que dizemos? E percebemos que não foi a decisão que nos roubou anos, foi o adiamento, foi esperar pelo momento perfeito, pela coragem perfeita, pelas condições perfeitas. Mas deixa-me dizer aqui uma verdade. O momento perfeito, esse nunca vai chegar. O que chega é o momento em que nos cansamos de continuar na mesma vida. E talvez esse momento tenha chegado para ti. Olha, mas em Joel ele continua. O Senhor regirá desde Sião, mas será refúgio para o seu povo.
À primeira vista isto parece muito estranho. Como é que pode o mesmo Deus fugir e ser o refúgio? Mas é precisamente aqui que está a beleza deste versículo. Porque há momentos em que Deus até nos desperta. Confronta-nos, abana-nos, porque continuamos parados há demasiado tempo. E há momentos em que depois de darmos o primeiro passo, o que é que acontece? Ele acolhe-nos, fortalece-nos, dá-nos aquela paz, tranquilidade. Repara bem, o rugido não é para destruir, é para acordar. É como alguém que grita para salvar uma pessoa que caminha, talvez na direção do precipício. O problema é que nós muitas vezes confundimos o confronto com a falta de amor, mas não é. Há verdades que só nos libertam porque primeiro nos incomodam. E foi assim com Joel. Foi assim com aquele povo. E continua a ser assim comigo, contigo, connosco. Porque Deus não quer que fiquemos parados ali no vale. Quer levar-nos ao outro lado. Olha, há uma coisa que ninguém nos ensina. Toda a decisão tem um preço, mas também tem uma recompensa. O problema é que olhamos sempre para o preço e esquecemos-nos da recompensa. Pensa bem, cada decisão que mudou a tua vida custou-te alguma coisa, certo? Sei lá, casar, ter filhos, talvez mudar de uma cidade ou de um emprego, perdoar alguém. Todas elas exigiram-te coragem. Mas imagina se nunca as tivesses tomado. A tua vida seria a mesma? Claro que não. Olha, é por isso que o medo não pode ser o teu maior conselheiro. Porque o medo tem um único objetivo: manter-te exatamente onde estás. E há pessoas que passam anos a negociar com o medo, até acreditarem que aquilo é a sua realidade. Mas na verdade, não é. É apenas um pau. E o vale não foi feito para ser morado. Foi feito para ser atravessado. É aqui que muita gente até se engana. Pensa que Deus quer apenas que ela aguente. Nada disso. Não, senhor. Não. Deus quer que ela avance. Porque quem fica parado no vale nunca vai descobrir o que existe do outro lado. Olha, o livro de Joel ainda termina com uma imagem lindíssima. Naquele dia os montes destilarão vinho, e todas as correntes de Judá manarão águas. Repara muito bem. Depois do vale, há vida. Depois da decisão, há abundância. Depois da coragem, há paz. É curioso, não é? Porque passamos a vida a pensar que a decisão é o fim de alguma coisa. Mas quase sempre, ou se não for sempre, é o início de alguma coisa. Por exemplo, o início de uma nova etapa, talvez de uma nova força, de uma nova pessoa, e talvez seja exatamente isso que Deus quer mostrar em Joel. O vale nunca foi o destino, foi apenas o lugar onde a transformação começou. Hoje, talvez também tu estejas nesse vale. Não sei qual é a tua decisão. Só tu é que sabes. Mas há uma coisa que eu sei. Se Deus te trouxe até aqui, não foi para continuares parado. Foi para dar-te o primeiro passo. Mesmo que ainda não vejas o caminho todo. Porque a fé não elimina o medo. Ela dá-nos coragem para caminhar apesar dele. Por isso, antes de terminarmos, ou antes de sair deste vídeo, faz uma pergunta a ti próprio. Que decisão ando a adiar há demasiado tempo? Não vais responder a mim. Responda à tua consciência. Porque muitas vezes a resposta até já lá está. Só precisa de coragem para ser vivida. E tu nunca te esqueças disto. O vale da decisão não muda a tua vida. A decisão que tomas dentro dele, essa sim, muda tudo. Hoje vou deixar-te aqui um desafio. Não para amanhã,
Não para quando te sentires mais preparado. Hoje. Agora. Pensa apenas, sei lá, numa decisão. Uma só. Aquela que tens vindo a adiar há muito tempo. Não tentes resolver a tua vida inteira. Dá apenas o primeiro passo. Porque é assim que todas as grandes mudanças começam. Não com um salto, mas com um passo. Talvez seja, sei lá, um telefonema, aquele pedido de perdão, talvez colocar um limite, abandonar um hábito que já te está a destruir, ou simplesmente deixar de fugir àquilo que já sabes há muito tempo. Não esperes de que desapareça todo o medo. Espera apenas ter coragem para dar o primeiro passo. O resto vai sendo construído pelo caminho. Depois do desafio, quero fazer-te aqui uma pergunta. Qual é a decisão que tens vindo a adiar? Se quiseres, claro, escreve apenas aqui uma palavra nos comentários. Às vezes, uma única palavra é o suficiente para marcar o início de uma mudança. Porque o teu comentário, olha, pode dar até a coragem a alguém que hoje também está no seu vale da decisão. E se este vídeo hoje falou contigo, partilha-o. Nunca vamos saber quem está à espera desta mensagem, da mensagem certa, para finalmente dar o primeiro passo. E se ainda não fazes parte desta comunidade, olha, subscreve o canal, deixa o teu like, porque todas as semanas continuamos esta caminhada, com conversas que nos vão ajudar a crescer, a fortalecer o nosso coração e a viver, claro, com mais verdade. E quero que guardes esta última ideia. Há pessoas que passam uma vida inteira à espera do momento certo. Mas o momento certo não é aquele em que o medo desaparece. É aquele em que decides que o medo já não vai mandar na tua vida. Porque no fim, o que muda o nosso destino não é o sinal que recebemos, é a decisão que tomamos. E se Deus através deste momento falou contigo, olha, não ignores. E quando o barulho do mundo for demasiado forte, respira fundo, sorri com esperança e confia em Deus, claro. Deus te abençoe, Deus te ama, eu também. Um beijinho muito, muito grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau, beijos!